E hoje nós vamos falar tudo o que você precisa saber sobre a sucessão do cônjuge sobrevivente. Bom, antes de mais nada, para que o cônjuge possa ser considerado herdeiro, ele tem que cumprir dois requisitos. O primeiro requisito é que ele não pode estar divorciado, obviamente, do decujus no momento do falecimento, da abertura do inventário, nem separado de fato há mais de 2 anos. Entretanto, essa regra pode ser mitigada pela própria lei, uma vez que permite que, caso seja comprovado que ele está separado de fato há mais de 2 anos ou se divorciou por culpa exclusiva do falecido, ele mantém a sua qualidade de herdeiro. Inúmeras críticas doutrinárias e jurisprudenciais são feitas a essa norma, entretanto, é o que ainda consta no Código Civil e pode ser usado como matéria de qualificar e garantir o direito do cônjuge sobrevivente ou suposto cônjuge a receber a sua parte na herança. Outro fato interessante é que, segundo a jurisprudência majoritária dos nossos tribunais, ocorre o seguinte, que há a possibilidade que o cônjuge falecido se separou de fato e contraiu união estável. Então, não é lógico que haja concorrência entre o cônjuge, né, oficial e o companheiro. Nesse caso, haverá apenas a concorrência do companheiro que comprovou que existe união estável, uma vez que o princípio basilar do casamento e do direito de família é o princípio da afetividade. E se houve rompimento justamente da afetividade e do intuito de se manter, quando estiver casado, se manter casado, não há o que se falar em manter algum direito sucessório, uma vez que há outra relação legítima como a união estável, que é permitida, que é lícita quando a pessoa está separada de fato. E o enunciado 525 da Jornada de Direito Civil, ele tenta mitigar essa situação, uma vez que ele foi afastado da jurisprudência, que permite que o cônjuge sobrevivente e o companheiro possam vir a concorrer, ou seja, a disputar uma herança, no caso, em separar os bens do casamento, adquiridos no casamento, e separar os bens adquiridos na união estável a título oneroso. Então, haverá esse tipo de concorrência apenas para separar o que foi adquirido na união e o que foi adquirido no casamento. E quando falamos de concorrência sucessória, nós estamos falando de divisão de herança. Concorrência nada mais é do que divisão de herança, uma vez que não se deve confundir herança com meação. São dois conceitos diferentes. A herança ela decorre do evento morte, então, portanto, haverá uma transmissão de patrimônio. A meação, por sua vez, ela decorre do direito do casamento, a depender do regime de bens adotados. Então, a meação não é herança, e sim a parte que o cônjuge sobrevivente tem aos bens que são comunicáveis a depender do regime de bens adotados no casamento, como aqueles da comunhão parcial que foram adquiridos durante a constância do casamento e, portanto, em relação a esses bens, o cônjuge terá direito a 50% a título de meação. E quando falamos de concorrência, diz respeito ao direito que o cônjuge tem a dividir a herança com herdeiros da mesma categoria ou de uma categoria mais próxima. Então, no caso, o cônjuge vai dividir a herança com ascendentes e descendentes. Quando estamos falando de descendentes, nós temos que observar qual regime de bens vigorava na relação entre o falecido e o cônjuge. E aí nós entramos no regime da comunhão universal de bens, em que o cônjuge, em regra, ele será apenas meio, ou seja, 50% do patrimônio pertencerá ao cônjuge, enquanto os outros 50% serão divididos entre os descendentes. Entretanto, embora rara, há a possibilidade de que esse patrimônio do falecido seja constituído unicamente por bens particulares, ou seja, bens que não se comunicam, que não devem ser divididos por conta de um casamento. A exemplo disso está o artigo 1668, que estipula que os bens, né, adquiridos por doação com cláusulas de incomunicabilidade, seja em caso de divórcio ou de morte, não entram, no caso, não entram na partilha em caso de divórcio ou até mesmo de inventário para o cônjuge. Entretanto, o STJ ele tem a posição de que essa cláusula de incomunicabilidade ela atinge unicamente ao divórcio. No caso do direito sucessório, ela pode ser afastada, tendo em vista que o direito de concorrência do cônjuge sobrevivente é uma tutela constitucional justamente
desse parentesco, desse vínculo, para que ele não fique desamparado, geralmente as mulheres, por conta do falecimento aí do autor da herança. Quando a gente entra no regime da separação obrigatória de bens, que é a separação legal, quando são pessoas maiores de 70 anos, esse regime ele não autoriza a concorrência, ou seja, a divisão de bens entre cônjuges e descendente do autor da herança. Entretanto, existem duas peculiaridades. Recentemente, o STF, por unanimidade, ele reconheceu que esse regime ele pode ser afastado por vontade das partes, uma vez que era extremamente preconceituoso, até mesmo por questão de etarismo, ou até mesmo por escritura pública, quando os nubentes decidem se casar. Entretanto, quando não há o afastamento desse regime, quando não há até mesmo o pedido de que outro regime vigore, agora com autorização do STF, o entendimento é que não há concorrência entre cônjuges e descendentes. Entretanto, há a súmula 377 do STF, que diz que os bens adquiridos durante a constância da união, do casamento, do regime da comunhão, separação obrigatória de bens, eles devem ser partilhados, o que aplica um pouco das regras do regime da comunhão universal de bens. Então, a gente tem que ficar atento a esses detalhes. E se houver apenas bens particulares? Como não há nenhuma decisão em sentido contrário e há essas duas peculiaridades, eu entendo que aí sim a gente vai estar diante de que o cônjuge que está sob a égide do regime da separação obrigatória de bens, ele não vai ser contemplado a título de herança. Na separação convencional, na verdade, existe uma autonomia patrimonial. Então, os nubentes eles preferiram que cada um gerisse o seu patrimônio e, portanto, cada um vai ter aí o que é seu por direito. Entretanto, no caso de morte, do evento da morte, haverá sim a concorrência entre com os descendentes em relação aos bens particulares deixados pelo cônjuge falecido. Então, se, por exemplo, há o regime da comunhão, há o regime da separação convencional de bens, e aí o cônjuge falecido adquire um patrimônio particular de R$ 1.000.000, simplesmente esse 1.000.000 ele será dividido como bens particulares entre o cônjuge, ainda que casado na separação convencional de bens, com os demais descendentes. E o patrimônio que o cônjuge sobrevivente constituiu será dele, não será objeto de inventário nem nada. Quando entramos no regime da comunhão parcial de bens, que é o regime mais adotado no Brasil, a regra é muito clara. Porque simplesmente o cônjuge ele pode ser meeiro e herdeiro ou apenas meeiro. Ele vai ser meeiro e herdeiro quando houver bens particulares e bens constituídos durante o casamento. Nesse caso, ele vai ter a meação dele. Exemplo, se há um patrimônio de R$ 1.000.000, 500.000 foi adquirido durante o casamento. Esses 500.000, 250.000 fará parte da meação do cônjuge. Os outros 250.000 vão fazer parte do patrimônio que vai ser inventariado. E aí, simplesmente, haverá a concorrência entre cônjuge e descendente. Detalhe, uma vez que existe bens particulares e existe bens constituídos durante a união, o cônjuge só vai ter essa concorrência, essa divisão de herança em relação aos bens particulares. Ou seja, ele recebeu a meação de 250.000, mas os outros 250.000 serão repartidos exclusivamente entre os herdeiros. Agora, se só há bens, por exemplo, constituídos durante a união, o cônjuge ele vai ser apenas meio. Então, ele vai receber 50% e os outros 50% vão ser divididos entre os descendentes. Se só há bens particulares, o cônjuge vai concorrer igualmente aí com os demais descendentes. Quando falamos de ascendentes, pai, mãe, avô, bisavô e por aí vai, o cônjuge vai ter direito a pelo menos 1/3 da herança. Ele só vai ter direito a 50% quando um colateral de primeiro grau, apenas um, ou seja, um pai ou uma mãe estiver vivo, ou se ele estiver concorrendo com 1 grau acima, ou seja, ele estiver concorrendo com os avós do falecido. 50% será do cônjuge e os outros 50% serão divididos entre os avós. Lembrando que aí vai haver a divisão desses 50% tanto para a linha paterna ou para a linha materna. Se houver só uma das linhas, vai apenas
para uma das linhas. Se houver apenas um avô ou um bisavô, ele vai receber os 50% e o cônjuge vai receber os 50% também. A meu ver, esses são os principais detalhes que envolvem a sucessão do cônjuge, o tipo de partilha. Então, que a gente tem que se atentar para responder questões, para até mesmo numa questão prática de profissão, para saber de fazer a divisão correta do patrimônio. Se você gostou desse vídeo, eu espero que você curta, comenta, compartilhe e até a próxima.